aqui, recebi as atividades de vocês, a primeira atividade, tiveram pessoas que não me entregaram, o prazo já expirou. Então, eu estou contando ponto, né? Cada atividade semanal é uma pontuação, então, fiquem ligados aí no prazo de entrega, tá? Beleza, Ok. então. Vamos lá. Quem está hoje aí? Deixa eu só falando e vocês vão me conferindo aqui. Ana Clara está aí. Paula está aí. Estou aqui. Igor. Ok. Igor. Felipe. Presente. Gisele. Presente. Karina está aí? Tira o negócio aí, por favor. Karina. Tá atrapalhando aqui. Desliga. Eu tô aqui, César. Desliga os microfones, só deixa alguns aí. Então vamos lá. Ana Clara, Paula, Igor, Felipe, Gisele, César. Mais alguém? Thalita. Eu. Thalita conseguiu, gente? Porque ontem ela não conseguiu, não. Thalita está aqui, só que ela está sem microfone de novo. Tá. Tá bom, mas tá me ouvindo, né? Para ela responder no chat. Ó, então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos, é isso mesmo? Júlio também. Eu tô aqui, pô. Júlio também. Júlio. Lucas, cadê Lucas? Tá falando que tem 11 participantes. E Lucas? Vocês têm que ir interagindo comigo aqui. Ele vai entrar agora. Lucas, Karina. Karina tá de plantão? Não Emily sei. tá aqui. Emily, tá. Pamela Karina, também. Entrei. Professor, Oi, Lucas. entrei. Valeu. Ó, a Vênia tá aí. Vênia hoje tá aí. Ontem tava de plantão. Fala, Vênia. Vai entrando aí, galera. Ana Clara, Paula, Igor, Felipe, Gisele, César, Thalita, Júlio, Emily, Lucas e Verne. Pamela também, professora. Pamela também. Pamela. Ok. Vamos nós. Mais alguém? Acabou. Acho que acabou. Beber água aí, que é bom beber água, porque... Tá tenso, gente. Tá difícil. Estou trabalhando de madrugada para... São 3 lugares para dar web aula. Tá tenso, mas vamos lá. Vamos nós. Vou botar o material aqui. Eu mandei, né? Como eu sempre faço, eu já mandei o material para o e-mail de vocês, da turma. Então, já tem os materiais lá, tá? Então, quem quiser jogar para o WhatsApp, não tem problema. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade para poder estar acessando ou estar vendo aí a imagem que eu vou projetando. Então, quem quiser aí já abrir o e-mail e jogar aqui para o WhatsApp, vocês podem fazer isso também, beleza? Vou colocar aqui um... Não vou colocar agora, não, mas depois eu coloco para vocês o materialzinho aí que eu já enviei. Então, olha só, gente, vamos lá, boa noite. Eu vou dar sequência, né? A nossa aula anterior, antes de eu falar do Covid, a gente falou que a gente tem vários eixos na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Porém, a gente falou de paternidade, que é um eixo, né? A gente terminou esse eixo de paternidade, e a gente entrou na questão da sexualidade e saúde reprodutiva. Deisiane tá entrando agora. Né? Então, a gente entrou num outro eixo, nós entramos num outro eixo, né? O que a gente trabalhou nesse eixo? Nós começamos a trabalhar com a visibilidade da quantidade, né, de pessoas que são infectadas pelas ISTs, e a importância, né, principalmente o homem saber, né, desse quantitativo, porque geralmente os homens eles são assintomáticos, né? E aí, gente, o homem a gente sabe que não se cuida, né? E aí é complicado, porque quando ele vai ver,
a evolução da doença, né, está bem pior do que ele imagina, tá? E aí a gente viu também, gente, a possibilidade de fazer uma captação desses homens através da unidade básica de saúde, que é a estratégia de saúde da família, através do pré-natal do parceiro. A gente capta esse homem, né, nessa unidade de atenção básica, que é a porta de entrada do sistema, e geralmente uma das estratégias é pegar, né, esses homens que não vão à unidade de saúde, que isso é estatisticamente comprovado, a gente lê artigos e você vê muito isso. Uma das dificuldades da implantação da Política Nacional de Saúde do Homem nos municípios é porque os homens não fazem adesão, porque eles não têm o hábito de fazer adesão. Ponto. Isso é uma verdade. Só que a gente tem que buscar estratégias para pegar esse público-alvo. E aí o pré-natal do parceiro é ideal, porque lá a gente já vai entrar nessa questão que é o segundo item, que é a saúde sexual e reprodutiva. Nós vamos trabalhar esse homem para vir numa consulta, né, num outro dia determinado, marcado para a consulta dele, e aí a gente vai estar oferecendo ali, né, como a gente já falou em sala de aula, os testes e tal, e a gente viu, né, na saúde sexual e reprodutiva, que a gente tem que explicar para eles que existe a possibilidade de fazer os testes rápidos, né, e aí é muito importante, porque é um método até melhor para a gente de detectar os homens, por eles não terem, né, muita acessibilidade ali, por conta do trabalho, né, sai de manhã, chega à tarde em casa, aí no horário que ele chega, já fechou a unidade, ele não tem, né, como ir nessa unidade, é o relato deles, né, esse é o relato, porém, eu acho que todo mundo tem que tirar um momento para fazer um check-up, né, e aí a gente tem que explicar isso, né? Isso tem que ser explicado pelo enfermeiro, pela enfermagem, não só individualmente, mas coletivamente. Então, se você ler o manual, você vai ver que a gente tem que montar grupos, a gente tem que ir no grupo das empresas, né? Que é a questão da saúde do trabalhador, e falar, e focar isso com os homens, né? Porque tem artigos que falam, e agora, com essa questão até da Covid, está se evidenciando que os homens, eles têm maus hábitos de higiene. Não sou eu que estou falando isso não, gente. Eles têm maus hábitos de higiene. Então, né, questão de lavar a mão e tal, enfim. Então, a gente tem que estar trabalhando isso também, né? Tem algumas dúvidas que os homens têm, mas eles não perguntam, porque eles não sabem a quem perguntar, porque eles não vão à unidade de saúde. Então, a gente tem que também, segundo a Política Nacional de Saúde, fazer grupos de homens para que eles se sintam à vontade de perguntar, tirar dúvida, né, de alguma coisa, principalmente os adolescentes, tá? E aí eu enviei um vídeo para vocês, não sei se deu tempo de vocês verem, né, precedendo aí a minha aula, que fala sobre né, que é específico da saúde do homem, que fala das fases da vida do homem, né? Então, é um ciclo, né? Então, quais são esses profissionais que vão atender esse homem desde a infância, né? Então, tem o pediatra, né? E aí foi bem claro, bem explicado esse vídeo, falando, né, que essa criança, desde o nascimento até os 9 anos, né, ele vai ter um acompanhamento com o pediatra até os 10 anos, né? Porque, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, que vocês devem ter estudado em pediatria, né, que está bem nessa... Depois eu vou falar para vocês nessa agendinha aqui, ó. Estão vendo aí? Essa caderneta aqui, gente, é uma caderneta do adolescente, tá? O ideal... Vocês estão vendo, gente? Alguém responde aí para mim. Tô vendo. Tá. Sim. O ideal, porque o nosso sistema hoje, ele é muito falho, tá? Nosso sistema tem sido muito falho. Nós estamos, muito triste falar isso, é muito triste, mas nós estamos, Matias acabou de entrar, nós estamos num sistema em que a gente está colapsando, tá? Até em questão de recurso material, tá? Então, o ideal seria todas as unidades de saúde
terem o quê, gente? A caderneta de saúde do adolescente, tá? Da criança, vocês já deram, deve ter dado, esse aqui é do menino. Nós temos 2 cadernetas, então o pediatra, ele vai adotar essa caderneta, que está lá no material de vocês, eu botei lá, esse aqui é essa aqui é da menina, mas eu botei lá para vocês do menino, tá? E a caderneta do adolescente, esse aqui é do menino, tá? Então, nós devemos já dar esse documento, que ele serve até como documento de identificação pessoal, tá? Então, o município deveria estar estruturado, as redes de atenção básica, né? Estar estruturadas para dar essa caderneta. Professora, então, eu me formei e sou enfermeira de uma unidade de atenção básica. Eu posso aderir a essas cadernetas? Deve. Você deve aderir. Ah, mas eu não vejo essa caderneta em lugar nenhum. Solicita, né? Várias vezes, eu estou falando de ordem pessoal, né? Várias vezes que eu já trabalhei em estratégia de saúde da família, muitas pessoas falaram assim para mim, isso é loucura, você não vai conseguir isso para sua unidade. Isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. E eu consegui, e as pessoas falam assim, como você conseguiu isso? Gente, o enfermeiro, a unidade de saúde do enfermeiro, ele vai de acordo com a característica do enfermeiro. Se ele se acomodar e falar, não tem, então eu já trabalhei em hospitais particulares que não tinha cubarrinha no setor, em setor nenhum tinha cubarrinha. Eu solicitei, depois solicitei de novo, era difícil, solicitei até que só na minha unidade tinha cubarrinha. As pessoas queriam pegar a cubarrinha da minha unidade, eu falei, não, solicita você. Então, assim, eu acho que, assim, depende muito de postura também do profissional de insistir, de ir pedindo, de ir solicitando, de dar um jeito, né, para organizar esse atendimento, organizar esse sistema, que aí é a sua cara, você está imprimindo, né, de forma que você é organizado, que você entende como que funciona o sistema. Eu não sei se vocês viram hoje, o ministro da Saúde, ele estava falando justamente sobre isso, que é muito difícil quando você troca de gestão, né, você está gerindo ali uma unidade, e você é um cara que estudou, e você entende como funciona o sistema, e às vezes você troca e vê um cara que não entende nada do funcionamento do sistema, dá tudo errado. Então, você tem que saber trabalhar de forma organizada. Então, eu estou mostrando para vocês que existem instrumentos que organizam o sistema, né? Então, se tem pessoas com as cadernetas que elas têm que ter, que ali está o histórico dela, né? E aí a gente pode fazer o que eu já expliquei para vocês lá em saúde coletiva, se vocês não lembram, eu vou falar, que é um prontuário espelho, né? Que é, a gente pediu ao agente comunitário para tirar xerox do local da vacina, né? Os acompanhamentos mais específicos e colocar dentro do prontuário dessa pessoa. Caso ela perca, a unidade de saúde já tem toda a vida da pessoa ali, então a gente precisa se organizar em relação a isso, tá? E o vídeo também está falando que, né, dando continuidade ao que o vídeo estava falando, né, que na infância é o pediatra, né, de 0, né, do nascimento até os 10 anos é o pediatra, né, que vai dar esse atendimento, esse acompanhamento. Obviamente que nós, enfermeiros, também vamos dar, tá? Porque existe a puericultura. Então, você vai atendendo aquela criança e você vai identificando algumas coisas. Porque quando a gestante ela vem para casa, né, ela tem alta, a primeira consulta puerperal dela, o ideal é que seja próximo, né, a unidade mais próxima de saúde, né, a unidade básica de saúde, com o enfermeiro, né, e ali ele vai tirar os pontos, ele vai olhar a criança, é a primeira consulta do bebê, né, e aí no menino, né, que no caso a gente está falando do menino, a gente vai fazer o exame físico da criança, a gente vai fazer as medidas antropométricas da criança naquele momento, a gente vai estimular o aleitamento materno, né, então às vezes a gente identifica todas aquelas, né, algumas daquelas coisas que a gente estudou, né, então às vezes o testículo da criança não desceu ainda, às vezes a criança está com uma fimose, o que essa criança está apresentando para mim, né, será que ela tem uma ginecomastia e a mãe não está percebendo que tem, né, então às vezes é o enfermeiro que sinaliza para o pediatra, tá, então a gente tem que ter esse link aí. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, que está até aqui nesse manualzinho aqui,
diz que adolescente, para o estatuto, no caso, para o estatuto, né, para que a criança, né, que deixou de ser criança e já tem uma mentalidade mais de adolescente, né, possa entrar, ter acesso a esse sistema de saúde de uma forma mais consciente, a idade de 10 anos já é considerada adolescente, tá? Vocês podem ler aí, depois vocês dão uma lidinha aí que está escrito bem aqui, tá? Isso aí você deve ter dado em saúde da criança e adolescente. Então, o vídeo mesmo diz que de 10 a 20 anos, né, o menino, né, como está falando de saúde do homem, ele é acompanhado por um profissional de saúde, que é um médico, chamado ebiatra, tá? Ebiatra com H, tá? Então, esse profissional, ele é um profissional que acompanha o adolescente. Professor, só menino? Não, é porque a aula aqui é de menino, né? De saúde do homem, mas é tanto meninas quanto meninos nessa área de adolescência, nessa fase, né? Quer dizer, de adolescência, o ebiatra, ele vai dar essa assistência. Professor, mas o que o ebiatra vai fazer, né, com esse adolescente? Tudo que está aqui na caderneta, né, ele vai fazer. Tanto o ebiatra, ele pode fazer isso que está aqui, que eu vou falar para vocês, quanto o enfermeiro. O enfermeiro também pode marcar uma consulta para o menino, né, porque há uma dificuldade muito grande dele marcar essa consulta. Mas, às vezes, você está fazendo por exemplo, um método de estratégia de captação, tá? Você está fazendo uma palestra no colégio aí, Maria Firmina. Nós estamos fazendo uma ação lá. E isso já ocorreu com turmas minhas, que a gente, às vezes, fez, e, às vezes, os adolescentes, logo depois da palestra, né, ou fala de ST, ou fala de droga, ou fala de alguma coisa, né, da questão da atividade sexual, né, até na outra instituição aqui, a gente foi no CIEP, foi muito interessante, porque foi aberta as perguntas, e eles perguntaram tudo, de sexo, de tudo, né, de cuidado com a pele, perguntaram de muitas coisas. Então, eles veem na gente, né, como às vezes eles não têm abertura em casa para falar com os pais, né, eles veem na gente um ponto de referência, né, então eles se sentem não tão à vontade, mas começam a ficar à vontade, porque a gente também tem que começar a demonstrar que nós estamos ali para tirar as dúvidas deles, né? Sobre método contraceptivo, o que for, sobre gravidez, né? Joserlan acabou de entrar. E aí, gente... Ô, Vitor, pode falar. Karina tá de plantão, tá? Karina? É. Tá, vou botar aqui. Então, a gente tem que chamar esse público para perto, né? Ah, professora, eles não vão, então, de uma outra maneira ou um outro método, a gente vai chamar esses adolescentes para perto, principalmente os meninos. Eu vou dizer para vocês que os meninos, às vezes, são mais envergonhados do que as meninas. Eles têm um certo receio de perguntar, porque, às vezes, pode ficar feio para o homem, né? Está perguntando, mas, na verdade, ele vai aprender na internet e, às vezes, ele vai aprender errado. Então, a gente tem que deixar o rapaz confortável e falar, é melhor você perguntar para um profissional de saúde, que amanhã ou depois possa nem te ver mais, né, ou vai manter sigilo do que você está perguntando, do que você aprender alguma coisa errada na internet, tá? Então, a gente tem que deixar essa pessoa confortável. E aí, gente, depois dessa faixa etária, né, o homem, ele tem que continuar se cuidando. Então, pelo menos uma vez ao ano, ele tem que ir num clínico, fazer aquele check-up, que todo mundo já sabe, né? Por quê? Para ter uma orientação de saúde melhor, para monitorar a saúde, para não ter, posteriormente, uma hipertensão, um diabetes, cuidar da alimentação, saber da importância da atividade física, porque todos esses condicionantes, eles vão colapsar lá na terceira idade. Que aí vocês vão ver que a questão da andropausa, né, vai ocorrer relacionado a vários fatores que também tem a ver com todo o hábito de vida dele, tá?
Então, o que que acontece lá no finalzinho da idade dele, né? Como na mulher também, né? Tem a ver com um hábito que ele teve ao longo do tempo, né? E aí a gente sabe que na terceira idade é o geriatra que vai dar esse acompanhamento. Porém, hoje a gente já sabe que é um acompanhamento do geriatra né, do gerontologista, né? Portanto, que tem algumas clínicas que colocam assim, geriatria e gerontologia, né? Alguém sabe me explicar a diferença de geriatria e gerontologia? Quem pode me explicar isso aí? Saúde do idoso, vocês deram? Saúde do idoso? Eu acho que não. Não, né? Não. Não, acho que não teve ainda não. Vai ter no próximo período. Saúde do idoso não teve ainda não. Então, gente, existe uma coisa chamada geriatria, né? Que é aquela especialidade médica que vai cuidar, né, do processo de envelhecimento, das patologias na terceira idade, tá? E existe a gerontologia. A gerontologia, além de cuidar das patologias, né, predisponentes da terceira idade, todo esse processo de senilidade, senescência que a gente fala, tá? Vai cuidar também de todo o aspecto biopsicossocial desse idoso. Então, é uma forma mais holística de cuidar do idoso do que só a questão da patologia em si, tá? Então, vai chegar aí na terceira idade, onde esse homem ele vai precisar de um cuidado, que é o momento que, às vezes, você vai ver que quando que o seu pai foi num médico? Só quando ficou velho, que precisou, que passou mal, que tem que fazer um exame de próstata, alguma coisa assim. Então, vai chegar um tempo que ele vai ter que procurar o médico e tomara que não seja na terceira idade, né? Então, coloquei o material aí para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha comigo. Deixa eu abrir aqui. Alguém colocou no WhatsApp para ajudar a gente aí? Às vezes ajuda também. Colocar. Uhum. Pronto. Abri aqui agora. Vou ver se eu consigo abrir para vocês. Abriu? Abriu. Show de bola. Sim. Ok. Então vamos nós. Tá passando aí? Pra mim não tá, não. Pra mim também não. Não dá pra ver, não. Não tô passando não. Tá aparecendo aqui, a parte, pessoal. Oi? Pra mim só tá aparecendo a pasta da matéria. Isso. Pra mim não tá aparecendo não, pessoal. Espera aí que eu vou tentar abrir de novo para todo mundo ver. E aí, abriu? Abriu? Não. Eu abri. Ainda não. Eu abri aqui de novo. Não. Eu já abri aqui, galera. Deixa eu tentar de novo aqui. Pela terceira vez, aí qualquer coisa vocês vão acompanhando pelo... Vê. E agora? Foi. Graças a Deus. O meu foi. Então, tá bom. Então, do nascimento à andropausa, foi o que a gente falou, né? E o vídeo também, ele fala bastante sobre isso, né? Ele é um vídeo bem elucidativo aí. Então, o que a gente precisa saber, né? A média da vida dos homens em relação à mulher, ele vive até uns 72 anos, a mulher 78, 80 anos. Então, ele vive bem menos do que a mulher, né? Naquele momento que ele vai fazer lá, né, o acompanhamento com o pediatra, ou nós mesmos vamos fazer esse acompanhamento, né, com a criança, com o menino, a gente já tem que ter em mente, né, a triagem neonatal, o teste do pezinho,
né? Que pode identificar vários tipos de doenças que vocês viram aí em saúde da criança, fenilcetonúria, que é uma doença genética, que é o acúmulo de fenilalanina. E aí essa criança, quando você olha essa criança, ela pode estar com o cabelo mais claro, que é uma característica da fenilcetonúria, o olho mais claro também, né? Podemos identificar o hipotiroidismo, né? O atraso no crescimento, ou o retardo mental, né? São coisas que a gente pode identificar aí no teste do pezinho. Isso é coisa de... falando de uma forma sucinta, porque vocês já deram isso, tá? Então, é o que a gente deve estar referenciando, tá? E também instruindo a mãe em relação a isso, né? O teste da linguinha, né? Que hoje também está sendo usado nas maternidades, já faz... O fono, ele já passa, né, nos leitos, e aí vai observar o freno lingual dessa criança, para ver se ela não tem dificuldade amanhã depois de fala, né? E essa criança, ela tem dor, às vezes, a mamar, porque o freno, né, ele atrapalha na hora da amamentação, às vezes a criança perde peso. Então, é uma coisa também que a gente tem que estar olhando na nossa consulta, tá? Está falando isso na maternidade, então isso faz parte também do acompanhamento nessa fase aí da infância do menino, né? Então, a gente vai identificar, existe um protocolozinho, tá? Uma fichinha que o fonoaudiólogo preenche, identificando os sinais aí que essa criança ela pode ter alguma probabilidade de ter comprometimento posterior na fala ou na deglutição por conta disso aí, tá? Aí também, aí tá falando aí que tem um protocolo, como eu falei, né? Uma avaliação anátomo-funcional e avaliação da sucção. Portanto, que o fonoaudiólogo, na hora que ele avalia, ele bota a criança para mamar no peito da mãe, né? Justamente para observar se ele tem essa dificuldade de amamentação, tá? Temos aí o ebiatra, como eu falei com vocês, é um médico que vai acompanhar o adolescente, tá? A gente vai trabalhar com ele, com o adolescente, essa questão de paternidade, as ISTs, né, drogas, né, e a questão da violência também, que é um período complicado, e a gente vai estar trabalhando isso, né. E a andropausa, né, na terceira idade, a gente vai estar trabalhando com essa faixa etária também, tá? Algumas pessoas, né, como na mulher também, a andropausa ela pode acontecer mais precocemente, tá? Então, tem mulheres que ficam, né, no climatério ou na menopausa, né, dependendo do tempo que menstruou, né, se menstruou precocemente, ela também, provavelmente, ela pode ficar, né, precocemente com a menopausa antes do tempo do que outras mulheres. O homem também, porém, o homem ele não tem uma sinalização específica como a mulher, que é a parada do fluxo menstrual, a parada da menstruação. O homem não tem isso, mas ele tem outras características que a gente vai identificar aí que ele está na andropausa, né? Então, não é também assim de uma forma, eu não sei, eu não vou saber o momento que eu estou na andropausa. Não, vai saber sim, mas outro tipo de característica, né? Então, aí fala que ocorre na faixa dos 50 anos, né, devido à diminuição do tamanho dos testículos, e aí cai a produção de testosterona, tá? É uma característica específica, né? Então, a andropausa, ela também pode ser chamada de andróclise, né, que é uma deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Então, a testosterona na adolescência é responsável pelas características sexuais, né? E aí eu vou entrar nessa questão da adolescência agora aqui com vocês. Vou tentar colocar aqui o material para vocês olharem também. Deixa eu tentar colocar aqui rapidinho. Não, vou terminar esse slide aqui para não dar ruim. Deixa eu terminar o slide. Então, vamos lá. Então, o que acontece com o homem, né?
Então, pode ter uma diferenciação aí no desenvolvimento do pênis, né? No caso, né, da adolescência, há um desenvolvimento, o aumento dos pelos, que são as características sexuais secundárias, que é falado aqui bem na caderneta de saúde do adolescente, né? Todo mundo já sabe que há uma mudança de voz, aumento da massa muscular, então a gente tem que ter uma atenção redobrada aí, tá? Então a gente já falou que a partir dos 50 anos, né, há uma queda do hormônio sexual masculino, né? E pode ocorrer 20% dos homens saudáveis entre 60 e 80 anos, pode ser, né, que eles apresentem testosterona abaixo do normal, tá? Então, ele pode ser sutil, né, ou imperceptível, ou apresentar alguns sintomas, tá? Quais seriam os fatores, né? O vídeo o inicial que eu passei para vocês, ele fala bem sobre isso, né? Quais seriam os fatores que poderiam causar esse distúrbio, né, na produção desse hormônio, né, diminuição? Então, por isso que eu falei, se o homem ele tiver um acompanhamento médico, um esclarecimento, e ele praticar, né, o que o profissional de saúde está falando, né, ele vai adotar uma atividade física, ele vai, pelo menos, fazer algum exercício físico, né, ele vai cuidar da alimentação dele, né, e cuidando da alimentação dele, a probabilidade que ele não fique hipertenso, ou que ele não fique diabético, né. Então, um dos fatores é o quê? A falta de exercício, né? O estresse, a crise de ansiedade, né? Na terceira idade, pelas coisas que ele não alcançou, pelas coisas que ele perdeu, né? A obesidade é um dos fatores predisponentes até para o câncer de próstata, que foi falado no vídeo também. Só eu estou falando não, lá no vídeo também está falando. Então, a má alimentação, a falta de exercício, a obesidade, são fatores, né? Alimentação deficiente são fatores que prejudicam a saúde do homem aí, tá? E aí, os fatores causadores de distúrbio na produção do hormônio masculino é o tabagismo. Então, entra na política de atenção integral do homem essa questão do tabagismo, que a gente vai falar na questão de hábitos lá no outro eixo, né? Então, entra isso aí. Então, os homens têm que ter muito cuidado com essa questão de estar fumando, né? E aí entra também a questão deles estarem mais suscetíveis à infecção do que as mulheres em doenças respiratórias, como a gente já falou na aula passada. A bebida alcoólica, né? Algumas deficiências hormonais mesmo deles, né? Hipertensão, o próprio diabetes, né? A própria raça, o negro, ele tem mais probabilidade, tá? O que pode causar como consequência dessa diminuição hormonal, né? Quando ele chega na andropausa, né? O que ele deve identificar nele mesmo? E aí a gente, como profissional de saúde, tem que estar identificando, mostrando para esse idoso, né? O que você observa em você que está diferente depois da sua terceira idade, né? Sei lá, eu estou me sentindo com menos musculatura, eu era mais forte, né? Agora eu estou achando que a massa muscular minha está diminuindo, não, minha libido não está como que era antes, não, né? O prazer sexual, né? O que acontece nesse homem, né? Então, a gente também precisa dar voz ao homem. Então, pode ter diminuição do desejo sexual, sim, né? Tendência à anemia, a diminuição da massa muscular, resistência física. Então, a gente tem que estar estimulando as pessoas da terceira idade a fazerem uma atividade física. Eu estou cansada de falar e vou falar novamente, né? Porque se você estimula, né, uma atividade física onde fortalece a musculatura do idoso, né, a probabilidade até de queda, né, porque é o que sustenta, né, a musculatura óssea, ela é muito importante na sustentação do osso, né?
Então, não só articulação, mas nós temos que ter também firmeza aí na musculatura, porque senão esse paciente ele pode estar mais propenso à queda, né? Então, a queda ela pode vir, né, também há probabilidade mais na terceira idade que esse paciente tenha uma osteoporose, né, que acontece aí na terceira idade com os homens também, e aí ele fratura o fêmur e cai, né? Às vezes ele cai e fratura o fêmur, mas às vezes ele fratura o fêmur e cai. Então, a queda, às vezes, não é por uma coisa que ele deixou no meio do caminho, ou ele tropeçou em alguma coisa, ou ele escorregou no chuveiro, no banheiro e caiu. Não, às vezes ele fraturou, ele está com osteoporose, ele não se cuidou no tempo que ele deveria se cuidar. Isso eu falo tanto para homem quanto para mulher, mas, né, como a gente está falando de homem, eu estou falando dos homens em si, né? E isso vai deixar, gente, a pessoa acamada durante muito tempo, quiçá nem sai da cama, né? Então, a enfermagem, ela trabalha com o quê, gente? Com prevenção. Ela trabalha com cuidado, né? Então, desde o momento que o homem ele vai fazer uma consulta, né, médica, sempre se cuidando, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio desse preconceito, esse estigma, esse rótulo de que o homem não precisa ir no médico, só vai quando está passando mal. Não, gente, cria o hábito de ir no médico. Eu quero fazer uma vez ao ano um check-up, eu quero me cuidar, né? Então, isso aí, gente, é qualidade de vida, né? As mulheres são muito conscientes em relação à saúde delas, os homens têm que começar a ter essa consciência também, tá? Então, ele pode ter também dificuldade de ereção, normal, né? Pela questão toda hormonal, e depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. Ondas de calor e sudorese, como a mulher tem no climatério, o homem também tem nesse período. Aumento da proporção da gordura corporal, principalmente na área abdominal, né? E aí, como eu falei com vocês, a tendência à osteoporose, que é de 15% a 16% dos homens acima de 90 anos, né? Provavelmente vão ter fratura de bacia, que é pior ainda que a de fêmur. Porque a de fêmur ainda consegue, às vezes, se estruturar. Oi. Karina pediu para... Pediu para quê? Você aceitar ela na... Ah, tá. Ela tá de plantão? Ela tá no WhatsApp? Ah, tá. Peraí. Vou ver aqui. Show. Ah, aceitei. Deixa eu voltar para cá. Peraí. Perdi. Karina? Olá. Oi. Vou botar o nome aqui. Opa. Karina, ok. Conseguiu pelo WhatsApp, pelo celular? Consegui. Show. Então, vamos lá. Tá aparecendo material para você? Estou só te vendo. E o restante do pessoal continua aí, gente, vendo o material? No momento não tá aparecendo, não. Tá vendo você agora. Também para mim não. Tá. É porque eu acho que eu tirei para poder adicionar ela aí. Pronto. Foi? Agora sim. Foi. Agora tá. Vou passar aquilo tudo que eu já falei para a gente chegar lá na andropausa. E o áudio tá bom, gente? Tá tranquilo hoje? Ontem não tava muito legal. Hoje tá bom. Tá bom. Hoje tá bom. Graças a Deus. Então, vamos lá. Terminar esse aqui, porque eu vou voltar lá no calendário para vocês entenderem. Então, a gente estava falando aí das possíveis consequências que pode acontecer com o homem, tá? A tendência à osteoporose e a fratura de bacia, tá? Outra coisa também que pode ser identificada no homem na terceira idade por conta da andropausa é a perda de cabelo, né? Problemas de memória. E aí, gente, isso tudo, ele pode ser prevenido com um acompanhamento antes, né, disso tudo acontecer,
né? Uma suplementação vitamínica, né? Quando você vai chegando assim, vocês são novos, mas quando você vai chegando para um lado dos 30 e poucos anos, o negócio fica diferente. Você vê que você precisa, né, entrar com uma alimentação melhor, mais saudável, né? Você vê diferença no cabelo, você vê diferença na unha. Então, assim, isso tanto para mulher quanto para homem, né? Então, quanto mais você, né, precocemente se cuidar, melhor. Então, ele tem essa consequência aí da diminuição, principalmente por conta da diminuição hormonal. Né? Então, pode ter dificuldade de concentração, uma irritabilidade, e aí vocês viram lá no vídeo, depois vocês dão uma olhadinha no vídeo de novo, que a mudança de humor, né, a apatia, a depressão, ela também pode ocorrer muito na terceira idade por conta dessa deficiência hormonal. Tudo que mexe, gente, com a questão hormonal, ela pode trazer essa sensação de tristeza, de apatia, mudança, instabilidade, labilidade de humor, né? Isso acontece muito na mulher no período de gravidez, né? Porque mexe muito com a questão hormonal. No homem acontece na terceira idade, né? Pode acontecer também a perda de apetite, às vezes não ter vontade de comer as coisas que sempre comeu, que sempre gostou, não ter vontade mais de comer, né? Ter insônia. E aí eu acho muito interessante essa questão da insônia, né? Porque a insônia, e a gente que é profissional de saúde, a gente tem que caracterizar isso aí, porque muitos idosos já falaram para mim assim, eu não consigo dormir à noite. Aí eu falo assim, mas você tirou que cochilinho da tarde, né? Então você tem que saber se é porque ele está dormindo à tarde ou se que realmente está tendo alguma desregulação aí, ou um medicamento está fazendo com que ele tenha insônia, né? A gente também tem que estar atento ao que está causando isso aí, né? Por que ele está com perda de apetite, né? Será que é só por conta disso? Então a gente tem que estar fazendo sempre uma anamnese legal aí para a gente saber da onde que está surgindo isso aí, tá? E a questão do mau humor aí na terceira idade, o processo, né, de mudança na terceira idade, tanto quanto para homem quanto para mulher, é complicado, porque geralmente a pessoa construiu a vida dela, né, só para a gente entender, principalmente a mente do homem nessa idade, né? Então ele já construiu a vida dele, às vezes ele tem os filhos, às vezes ele tem a esposa, mas é um momento de perdas, né? Por isso que é importante a gente fazer grupos com os homens para que eles possam se expressar. Então, às vezes, ele teve perdas, então ele perdeu a esposa. Os filhos já casaram, já não estão mais dentro de casa. A gente chama de síndrome do ninho vazio. Então, eles, né, tudo aquilo que ele construiu, ele vai vendo, né, indo por água fora, ele não tem controle, ele já está, né, num processo que ele vai precisar aposentar, às vezes é uma pessoa ativa, não quer aposentar, então é complicado, é uma idade bem complicada, principalmente para o homem, né, de aceitar todas essas questões aí, né, e aí, quando a gente fala do gerontólogo, ele também começa a ajudar nessa área aí, o homem a se desafiar, a procurar outras coisas para fazer, né, estimular que os homens façam parte de grupos de terceira idade, que viajem, né, que, né, vá viver a sua vida independente da idade, tá? Então, aí fala um pouquinho como que a testosterona é produzida, né, tudo isso aí vocês já deram fisiologia, pela hipófise, né, que libera o LH, que é o hormônio luteinizante, o folículo estimulante, né, no testículo. Então, ele, como eu falei com vocês, ele vai chegando na terceira idade, aquilo vai diminuindo, né, a produção de testosterona, conforme o passar do tempo, como na mulher, também vai diminuindo, tá? Ele pode fazer reposição hormonal? Sim ou não? Aí a gente tem que saber, porque a mulher pode fazer. Alguém sabe me dizer se o homem pode fazer reposição hormonal ou não? Quem pode falar um pouquinho sobre isso? Já ouviram falar de reposição hormonal em homem ou só mulher?
Eu ouvi, mas Eu só geralmente ouvi em mulher. fase mais em idade menor, que tem a administração quando acho que é ADH para estimular o crescimento. Algo Sim, do tipo assim. sim, mas na terceira idade. Nunca ouvi falar, não. Reposição de testosterona. Precisa fazer reposição? Lá na farmácia, o não compra lá comigo lá. E capa. Matissa, Ai, Matias, fazendo propaganda farmácia. Matissa, Gente, se ele não falar dessa farmácia. Caraca, bicho, até na web, até online, você fazendo propaganda dessa farmácia. Não tô fazendo Até- propaganda. Tô pois falando é, tudo rapaz. isso. Faz parte. Então, É, não é? vamos lá. Mas também faz parte? Reposição? Vou falar agora para vocês. Eu vou falar. Bem, o homem ele pode fazer sim, porém, na consulta, né, médica ou na consulta de enfermagem, se você tiver abertura aí para fazer, né, e pedir os exames, ver como que tá essa dosagem aí de testosterona, né? Além dessa dosagem, que a gente fala que é dosagem livre total, tá? A gente pede outros exames aí, né? Que vai ser o hemograma completo, a questão do lipidograma, que é o LDL, o VLDL, colesterol total, HDL, aquilo que eu estou dando lá em nutrição, enfermagem, que é o lipidograma. Que é o colesterol bom, colesterol ruim, colesterol total, triglicerídeo, glicose, tudo isso a gente vai estar acompanhando, vai fazer um espermograma, tá? Por conta, né, de estar acompanhando essa questão de infertilidade. Depois eu vou dar uma aula de infertilidade, falando o que é infertilidade, o que é impotência sexual, diferença de fertilidade para impotência sexual, né? Tem que ter um acompanhamento aí urológico através do pedido de PSA, que é o hormônio prostático, né? Antígeno prostático. Então, tem que ter esse acompanhamento, tem que fazer o toque retal. O que a gente tem que falar para ele? Olha, você tem que fazer exame de sangue, o ideal é fazer um espermograma, né? Um acompanhamento com o urologista, fazer uma densitometria óssea, que é para ver a densidade do osso, né? Se ele já está com osteoporose ou não. Como que aí a gente pode estar encaminhando esse paciente a estar fazendo uma suplementação, né, de vitamina D, de cálcio, né, um profissional que esteja acompanhando esse idoso. Eu acho assim, como responsabilidade social, né, responsabilidade pessoal, nós, né, vocês como acadêmicos, eu como profissional de saúde, se nós tivermos essa consciência e colocarmos nossos pais, né, uma consciência neles, a gente teria muito menos problema com eles na terceira idade, né? Eu sou enjoada com isso porque eu sempre fico no pé para eles fazerem acompanhamento médico. E olha que fazendo acompanhamento médico já está difícil. Imagina se você não fizesse, né? Então, assim, o ideal é a gente estar estimulando primeiramente quem está dentro da nossa casa, né? Porque quem vai cuidar, né, teoricamente, né, dos nossos pais, enfim, somos nós, né? Ou cada um tem um jeito, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência primeiro pessoal e depois, né, profissional. Quando você tem a pessoal primeiro, é muito mais fácil você entender e praticar aquilo ali que você fala para o outro. Falar é fácil, né? Fazer que é difícil. E aí você vai entendendo toda a dinâmica também de como que se procede com alguém que está passando por uma terceira idade, né? No caso, a gente está falando aqui do homem, que é muito difícil você convencer o homem a fazer esse tratamento. Mas a gente tem que já ir explicando toda essa questão. E, gente, terceira idade, o negócio é muito difícil, né? É uma teimosia, um troço horroroso. Mas a gente consegue, né? Vivian. Foi. Eu dei aquela máscara para eles usarem, né? Meus pais não querem usar mais não, que diz que sufoca eles. Eu falei, meu Deus do céu, é muito difícil. Idoso é um troço muito difícil. Pode falar. Eu falei isso porque eu comigo quase todo dia lá na farmácia. Não é também só a terceira idade, não. Gente mais nova também. Entendeu? Não chega nem na terceira idade.
Isso, mas aí tem que fazer dosagem de testosterona. Você não pode pegar uma complementação hormonal e tomar do nada, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim, também acho certo. Porque eu não sei, aí as academias estão fazendo muito isso, às vezes, e aí eu não sei como está acontecendo essa liberação de hormônio nas farmácias, né? Anabolizante. Pois é, aí isso é complicado. Aí é tenso. Eu acho que 10 Tenho lá também. não precisa entrar. Tem alguém para entrar aí? Tem. Deixa eu ver aqui, velho. Ah, tem a Desiane. Deixa eu anotar o nomezinho dela aqui. Então, gente, a gente tem que ter esse cuidado aí. Esse material deve ter sumido já. Deixa eu entrar de novo. Pode falar. Vivian, Oi, você anotou? É Jô. O meu nome? anotei. Pronto, foi, gente? Foi aí para vocês? Abriu aí de novo? Foi. Então, Ainda não. não? Gente, fecha os microfones, tá dando interferência aqui. Fazendo favor, só fala um de cada vez. Tá dando interferência. Eu vou fechar aqui o material, vou abrir de novo. Peraí. Gente, fecha o microfone. Presença, meu tá falha aqui, ó. Né, já botei presença para você. Gente, escreve no chat. Se tiver coisa, escreve no chat aí para não dar ruim aqui. Peraí. Peraí. Foi. Aí, ó. Agora abri para vocês. Foi. Abriu. Isso aí. Então, nós iremos fazer o quê? Esse tipo de orientação. Aí o Matias, ele falou uma coisa muito, muito interessante, né? Professora, às vezes não é só o idoso que procura dessa suplementação hormonal, não. Às vezes é um jovem, né? Uma pessoa, um adulto, né? Que procura. Sim, às vezes sim. Não é só idoso, não. Então, por isso, a importância do homem estar procurando um médico. Né? Não é porque você é jovem que você não vai ter algum problema hormonal, né? Às vezes, como Karina... Eu tô pra te falar, Vivian. Até a Karina que falou que também, né, a suplementação por hormônio de crescimento, tem suplementação por hormônio de crescimento, pode falar. Vai mais gente nova do que idoso, tá bom? A procura. Então, aí, o ideal é saber por que essas pessoas estão buscando esse hormônio, né? Eu acho que deveria ter um controle aí da farmácia. É prescrito, Martins? Às vezes sim, às vezes não. Entendi. Eu acho que tinha que ser prescrito, sabe? Eu acho não. Na verdade, tinha que ser prescrito, né? Mas, enfim, cada pessoa trabalha de uma forma, né? Mas o ideal é ser prescrito, porque quem vai se responsabilizar por isso é o médico, que prescreveu. Tá? Isso é muito sério, gente, porque a gente já teve casos aqui em Campos, isso eu não sei se é da época de vocês, 2 pessoas que eram conhecidas minhas foram presas mesmo, foram para a cadeia, porque se passaram por médico e prescreviam um monte de coisa. O farmacêutico foi entrar em contato com o CRM, porque contestou aí a prescrição da pessoa, e aí descobriram que eles eram enfermeiros, não eram médicos, eles foram presos. Então, assim, é muito complicado. E, às vezes, mesmo sendo enfermeiro, eu acho que a gente tem que ter muita prudência, né? No que a gente vai estar prescrevendo aí. A gente tem que avaliar, a gente fazer uma dosagem de hormônio. Não é assim, as coisas não são assim. A gente tem que trocar ideia com os profissionais, enfim. É muito complicado você mexer com a saúde da pessoa, porque às vezes você mexe com uma coisa e faz um descontrole do organismo total aí da pessoa. Então, a gente pode fazer essa dosagem de testosterona e pode fazer também a dosagem do folículo estimulante, do hormônio luteinizante, que aí vai estar também desenvolvendo as características sexuais, né, desse adolescente. Às vezes você vê que tem meninos que são muito mais evoluídos do que os outros. Às vezes um cresce mais, o outro, né, cresce e a voz, né, fica mais grossa
mas não que seja precocemente, mas o outro não consegue, naquela idade, né, ter o engrossamento da voz, né, aparecimento dos pelos, como o outro menino, isso aí também mexe com, né, com a masculinidade da pessoa. Né? Então, a mãe ela tem que estar muito ligada com isso. O profissional de saúde também tem que atentar para essa questão também. Tá? Aí depois eu vou voltar lá no calendário para vocês, da adolescente, para vocês darem uma olhadinha comigo aí, o que a gente deve abordar aí nessa consulta. Então, quando que a gente deve repor testosterona, né? Qual é a sinalização, né, para estar repondo isso aí, tá? Eu estou falando mais da terceira idade, tá? Então, quando há diminuição da libido, né, então fazendo, né, a dosagem e tal, quando há essa diminuição da libido, quando esse paciente, ele relata que está tendo disfunção erétil, né? Gente, eu estou preocupado, porque aí eu, sei lá, tive disfunção erétil uma vez. Não é assim, né, gente? Então, é aquela disfunção erétil que sempre é recorrente, está acontecendo direto, e aí precisa desse caso aí, tá? Algumas alterações graves no humor, né? Então, essa alteração grave, ela tem que estar associada à testosterona, né? Se você fez exame laboratorial, né? E isso, né? Todas essas características que eu falei com vocês anteriormente, junta tudo isso, você faz um fechamento diagnóstico aí, então é indicado que essa pessoa aí faça essa reposição para minimizar essas complicações, tá? Minimizar, professora, eu vou prevenir, isso me garante com que eu, né, que meu marido, que meu avô, sei lá, não tenha isso? Não, mas é uma reposição onde aquilo vai minimizar. Pode acontecer, mas num grau mais brando, tá? Tem riscos da reposição hormonal? Sim, como tem risco na mulher, tem risco nos homens também, tá? Quais são os riscos que são comprovados aí nessa questão da reposição hormonal para o homem? Então, pode ter uma ginecomastia, pode ter o crescimento das mamas, sim, porque a gente viu lá que, às vezes, pode acontecer que o homem tenha o crescimento das mamas, mas aí, no caso, com os homens, se fizer reposição hormonal, pode ocorrer isso aí. Aumento do número de glóbulos vermelhos no sangue pode predispor a infarto, AVE, né? Lesões no fígado, hepatite, né? Retenção de água e sais minerais, né? O edema, e aí pode causar insuficiência cardíaca, uma hipertensão, né? Todo mundo sabe, principalmente as mulheres, que quando a gente toma hormônio, né? Agora não, porque a dosagem do hormônio anticoncepcional agora está mais tranquilo, mas antigamente a dosagem de hormônio mexia muito com o organismo. Então, algumas mulheres ficavam muito inchadas, né? Tinha dor de cabeça. Então, quando você mexe com essa questão hormonal, é isso que eu estou falando, né? Você não pode tomar hormônio assim do nada, sem prescrição médica, né? Isso mexe com o organismo da gente, tá? Então, pode causar aceleramento do crescimento de tumor, né? Principalmente na próstata, que é uma probabilidade que o homem tenha, né? E é o que foi falado lá no vídeo, eu também falei em sala de aula. O câncer de próstata acomete muito os homens, mas o câncer de pele acomete muito mais. Está em primeiro lugar, né? No tipo de câncer que acomete os homens é o câncer de pele, tá? Atrofia de testículos, infertilidade, apneia do sono, parar lá de respirar na hora que está dormindo, né? Aumento do risco de doença cardiovascular, sim, tá? Bem, então aí no homem a chegada do envelhecimento físico, ela pode vir com a falta de desejo sexual, isso pode ser um relato do paciente, como eu falei, e a gente tem que ter essa atenção aí ligada ao fator psicológico, tá? A andropausa não vai ser igual para todos os homens. O que aconteceu com
Júlio, vai acontecer com o Matias? Não. Né? Cada homem é um homem, cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher, cada gestante é uma gestante. Né? Tem gente que fala assim, olha, a gestante está sambando, então toda mulher pode ficar em pé no ônibus. Isso é uma ignorância, né, gente? Cada ser humano é de um jeito. Então, o homem também reage de um jeito. Né? Um tem uma coisa, outro pode ter outra coisa que o outro não teve, enfim. Tá? Então, a gente olha as pessoas de uma forma holística, só que separadamente. Tá? O diálogo, né, é muito importante. O Programa Nacional, né, de Atenção Integral à Saúde do Homem, ele fala que a gente deve entender o problema da atenção de saúde integral à saúde do homem é a falta de diálogo. Falta de diálogo de quem? Principalmente dos profissionais de saúde com os homens. Parece que os homens são invisíveis. O profissional de saúde não se referencia ao homem de uma maneira mais específica, né? Então, a gente precisa já começar a mudar esse olhar aí, né? Eu tenho que captar esse homem, eu tenho que trazer esse homem para perto, eu tenho que fazer com que ele seja o meu cliente fiel. Ele vem aqui todo ano, né? Seu fulano, seu José, né? O senhor não veio para consulta esse ano, né? Então, quem vai fazer isso? Somos nós. Nós temos que estar ligados aí. Quem já é ligado na criança, já é ligado na mulher, mas a gente tem que começar a dar essa atençãozinha ao homem, né? Muito engraçado que às vezes eu falo de saúde do homem, aí eu chego falando de paternidade, que o homem tem que cuidar do bebê, pessoal, isso é uma bobeira. Não é uma bobeira. Isso não é uma bobeira. Então, assim, o homem ele tem que ter essa noção também de estar participando, né? De estar ativo nas atividades. Ele está vivo, ele precisa estar se envolvendo com as coisas, tá? Então, como eu falei, os sintomas se manifestam de maneiras diferentes em cada indivíduo. Alguns a presença é maior, outros é quase imperceptível. Pode sentir fraqueza, perda de massa muscular, né, aumento da gordura corporal, desânimo, estresse, insônia, falta de desejo sexual, entre outros, como eu já falei lá em cima, tá? Eu vou voltar ali no calendário de saúde do adolescente e da criança, rapidinho, do adolescente. Tá? Eu vou botar aqui para vocês material. Só um bocadinho só. Vou tentar abrir aqui. Estão me ouvindo bem aí, gente? Tô ouvindo. Tá bom. Show. Achei, abri aqui. Apareceu para vocês aí? Sim. Ótimo. Ótimo. Vocês já tinham visto essa caderneta? Não. Já. Eu já. Não. Pra mim ainda não apareceu, não, professor. Tá no negócio de exame na terceira idade ainda. Peraí, então deixa eu fechar o da terceira idade e eu vou entrar no outro, para só um bocadinho. Tá bom. Porque esse negócio aqui, menina, só Deus. Misericórdia. Só o sangue. Vou fechar aqui, só. Fechei. Fechei. Peraí. Pronto. E agora? Agora? Pra mim apareceu. Eu tô vendo. Isso aí. Então aí, gente. Agora já apareceu. Gente, fecha aí o microfone aí. Eu tô ouvindo novela de você. Sei lá o que é. Então, como eu falei com vocês estão me vendo também ou só vendo o slide? Tô vendo você também. Tô vendo também. Então, olha só. Tô vendo também. Beleza. Eu tô vendo o slide. Tá. Quem estiver me vendo... Eu só tô vendo o slide. Tá, não tem problema não. Eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Temos aqui, gente, como eu falei, a gente vai dar início, né, ao acompanhamento
dessa criança, desse menino. Primeira coisa, a gente vai dar isso aqui como uma documentação pessoal ao menino, tem o do menino e da menina, né, que é a caderneta de saúde da criança, que vai dizer, e a gente vai explicar para a mãe, né, quantas vezes ele tem que ir na consulta, no mês, quantos anos e tal. A gente vai fazer um acompanhamento, né, marcando nos gráficos, tá? Orientando aqui, olha, a caderneta de vacinação, o calendário de vacinação, colocar as vacinas, isso aqui não vai, o enfermeiro ele tem que dar isso aqui à mãe. Naquele momento lá, a gente vai estar identificando coisas específicas, tá? Então, isso aqui vocês já deram em saúde da criança, não vou falar muito. Agora a gente vai entrar. Tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Em relação à saúde do menino? Não, né? Eu acho que não. Já deram? Então vamos para o outro. Então, temos aqui a caderneta de saúde do adolescente, que é essa aí que vocês estão vendo aí, ó, no slide aí, tá? O menino. Como eu falei, você que é profissional de saúde, você que é responsável por aderir esse material, né? E tá distribuindo aí, tá? Então, como a Política Nacional de Saúde, ela diz pra gente o que a gente deve fazer, aí vem um índicezinho, né? E aí vem uma áreazinha de identificação aí, que é tão legalzinha, né? Que você coloca o nome do adolescente, do menino, no caso, aí, ele coloca a foto dele, a data de nascimento, o CPF, o endereço, né? O e-mail, quem é o responsável por ele, né? O nome da unidade de saúde que ele frequenta. Eu sou acompanhado pela enfermeira Karina. Ele pode botar, olha, enfermeira Karina me acompanha, né? Da unidade tal. Né? Então, é interessante a gente estar preenchendo assim com ele, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essa questão aí da adolescência, o que deve cuidar. Então, como eu falei com vocês, logo lá no início, o ebiatra, né? Ele vai começar a cuidar desse adolescente a partir dos 10 anos, não sou eu que estou falando isso, é o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, se vocês perceberem, está dizendo assim, ó, se você tem entre 10 e 19 anos de idade, está vivendo um tempo de descobertas, né, e mudanças, que é a adolescência. Então, esse, né, segundo o Estatuto, é o Estatuto, né, a partir de 10 anos ele já tem essa porta de entrada como adolescente na unidade de saúde para a gente estar cuidando dele, tá? Então, a gente vai estar explicando, né, para esse menino que essa caderneta foi feita para apoiá-lo, né, para ele estar compartilhando coisas conosco, que a gente sempre vai estar recebendo ele com a caderneta para a gente estar anotando coisas específicas ali, né, dele, né, falar um pouquinho sobre desenvolvimento do corpo, enfim, né, falando da responsabilidade também na conquista, né, nos sonhos, né, nesse exercício de cidadania, trabalhar toda essa questão com ele. Às vezes, gente, o adolescente ele não tem com quem conversar, e o profissional de saúde, ele ali na consulta mesmo, ele aborda, o que você gostaria de fazer? Qual faculdade você quer fazer? Estimula, né, às vezes, a pessoa lá no futuro fala assim, olha, fulano, eu ia fazer uma consulta com fulano foi meu referencial, quis fazer faculdade de enfermagem, eu conversei, ela conversava comigo, deixa com a sua vontade. Você vai ficar o tempo todo conversando, mas você vai estar estimulando também esse adolescente a buscar, gente, outras coisas que se não ficar no PlayStation, né? Outras coisas, o que você tem vontade de fazer, né? Você gosta de ler, você gosta de, né? Então, a gente também é responsável por estar estimulando isso aí, que é uma coisa saudável para o adolescente, tanto para a criança quanto para o adolescente, né? E aí tá aí, ó, quem sou eu? Ele é um momento de descoberta, quem sou eu, né? O que eu gosto mais de fazer? Qual o meu esporte preferido? A gente vai estar estimulando esse rapaz, esse menino. Isso aí, gente, você fala assim, isso é uma bobeira. Às vezes você tira o foco do cara, do menino tá ali envolvido com droga, porque eu fui estimulado a fazer um esporte. Né? Isso é bom, isso é saudável, né? Então a gente vai trabalhando nessa questão, que é uma questão holística, né? Eu tenho alergia a quê?
Qual o seu tipo sanguíneo? Ah, não sei. Então, vamos procurar saber. Vamos fazer aí, né, um exame para a gente saber seu tipo sanguíneo. Isso é importante, que às vezes você vai andando com essa cadernetinha aí como identificação. Às vezes acontece um acidente, alguma coisa, Deus que livre. Mas você tem lá na sua identificação, né? Quais medicamentos que você usa? Eu preciso saber qual medicamento que você usa, né? Se você já foi internado, se fez cirurgia, né? Se você tem antecedentes de violência, e aí, gente, a gente entra até na questão psíquica, né? Porque não é muito falado em si, mas muitos meninos, estou falando de homem, muitos meninos são abusados na infância, muitos meninos, tá? E eles não falam. Então, o momento ali, eu falo que consulta de enfermagem, acabou, fechou a porta, gente. Aquilo ali é muito importante, aqueles dados, aquele sigilo ali, aquilo é muito importante. Eu já tive consulta de enfermagem que eu vi muitas coisas que são sigilosas e que eu percebi que eu fui ajudando a alinhar a vida da pessoa. Depois eu olhava para aquela pessoa e falei assim, meu Deus, como que não fui eu que fiz, mas como que essa pessoa melhorou desde o dia que ela chegou aqui até esse momento? Ela está outra pessoa, ela hoje sorri, né? Então, diferencial da enfermagem é a gente transformar isso na pessoa, né? Dar dignidade de vida, dar uma percepção diferenciada de vida, né? Porque às vezes você vai pegar uma pessoa, já aconteceu muito comigo, altamente desestruturada no seu ambiente familiar, altamente, adolescentes altamente. Eu estou dando aula agora para a FAETEC, eu observo que tem alunos que são bastante inteligentes, mas tem um ambiente familiar desestruturado, e isso vai afetar no estudo, isso vai afetar na vida adulta, vai afetar. Nós, da área de saúde, temos esse poder de estar auxiliando em algumas questões, entendeu? Isso é muito importante. Nós temos que ter essa responsabilidade social e profissional, tá? Porque nós trabalhamos muito com essa questão de aconselhamento, né? De fazer parte, isso no SUS se chama vínculo, né? O vínculo do profissional com o seu cliente, não um vínculo de que eu vou chegar na casa dele e vou tomar café. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é um vínculo de quê? Que ele se sinta à vontade para ele me contar certas coisas, para que eu, na minha área de saúde, eu possa trazer para ele soluções para que ele tenha uma vida muito mais saudável, psicologicamente ou fisicamente, em relação às demandas que ele passa para mim. Estão entendendo aí, gente? Estão me ouvindo? Eu estou falando, mas todo mundo quietinho. Estou ouvindo. Tranquilo. Ok. Estamos sim. Então, Sim, tem alguma sim. deficiência, né? E aí, eu vou passando aí para vocês olharem, aí fala sobre os direitos, né? Pode fechar o microfonezinho agora. Aí fala aí sobre os direitos, fala sobre o Estatuto da Criança, do adolescente, não vou falar que isso aí é da outra disciplina, e a gente só tem que dizer que eles têm o direito, que eles devem ler essa cartilha aí do adolescente. Eu acho muito interessante, né, que ele saiba os direitos que ele tem, né? Outra coisa que como eu falei, se a gente sabe que a gente vai cuidar da saúde do homem, né, e para que ele não chegue lá na terceira idade, um homem, né, que tenha alguns fatores predisponentes, né, para algumas patologias ou algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, nós vamos tratar isso desde a adolescência, né? Eu relato para você que eu tenho infecção urinária recorrente. Então, meu querido, vamos beber mais água, seu problema é beber água, ou vamos cuidar dessa alimentação sua. Então, a gente vai trabalhar toda essa questão da saúde. Você tem cuidado né, nesse momento de adolescência, né? Quando a gente fez um trabalho aqui no CIEP, Arnaldo Rosa Viana, aqui em Campos, tinham muitos preocupados com a questão da pele, aquele aparecimento de acne, toda essa questão. Vocês podem encontrar em alguns programas, umas pessoas que têm essa deficiência de como que eu me cuido,
né? Como que eu faço né, na mulher ou o próprio homem, higiene íntima, né? Como que é isso aí para não ter, né, esse hábito errado aí de higiene, tá? Então, aí fala dos cuidados básicos, cuidar dos pés, das unhas, dos cabelos, né? Dormir bem, fazer atividade física, né? Interagir com outras pessoas, né? Evitar de tomar medicação sem orientação médica, isso aí é interessante, porque aí, como a gente falou de hormônio, o pessoal está indo na academia aí fazendo besteira, né? Cuidado aí com as bebidas alcoólicas e as outras drogas, e aí é uma pauta que é bem levantada pelos adolescentes, a questão de droga, o uso de droga, porque é uma idade que ele se acha que nada vai acontecer com ele. É um momento de curiosidade, então eu vou tentar para ver. E aí a pessoa... isso aí, gente... Gosto muito. Quem é Júlio? É Júlio que tá falando? Então, gente, mas olha só, deixa eu explicar para vocês. A droga é uma questão que eu vou explicar para vocês. É uma coisa chamada cativeiro. Cativeiro, o que é um cativeiro? Você fica preso ali dentro. Mas às vezes você gosta do que está ali. Só que na hora de sair, meu irmão, é muito difícil. É complicado. Às vezes você sai uma, você sai duas, chega uma hora que você não quer sair mais. E aí quando você vai ver, o negócio já está mal pra caramba, tá? Adolescentes que já não têm estrutura familiar, né? Fazem uso de drogas, né? Principalmente drogas ilícitas, né? Daqui a pouco ele está vendendo as coisas da casa, ou ele está matando a mãe, está fazendo não sei o quê, para poder conseguir dinheiro para usar droga. Isso não é mentira, não. Isso eu já acompanhei pessoas assim. Muito triste, tá? Ali em Santa Rosa, aqui em Campos, o Novo Eldorado é o que mais tem, né? Esses adolescentes que não têm estrutura nenhuma, e é muito triste. Então, é um cativeiro. Para sair é complicado, tá? E a gente vai trabalhar toda essa questão aí das dúvidas que tem. Falar, né? Qual a consequência? É uma escolha, né? Tudo na vida, gente, é escolha. Certo? Beleza. Como na criança, nós vamos também, gente, trabalhar toda essa questão de trabalhar com a imunização do adolescente. Então, nós temos aí no calendário vacinal, eu já não vou falar, porque vocês já deram isso bem massificado pela professora Lauana, a questão da vacinação. Então, temos que estar atentos à vacinação. Então, ele tem que tomar, né, vacina para HPV, vacina VTV, né, todas aquelas vacinas que vocês já sabem que tem que tomar. E aí tem um lugarzinho específico aí que vai também, a gente vai estar acompanhando aí o crescimento e desenvolvimento desse adolescente, fazer o cálculo de índice de massa corpórea, que é peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente vai colocar a data específica, vai colocar a idade, toda consulta que ele vier, a gente vai colocar nessa tabelinha aí, ó. Tá? Já tem a formulazinha lá embaixo do IMC, vamos ver a idade, estatura, peso, fazer o cálculo aí, né? E aí a gente vai ver como que essa maturação em relação ao período, os estágios, né, de desenvolvimento das características sexuais, que eu vou falar ali daqui a pouco, né, e pressão arterial, e a gente vai colocando algumas coisas lá no finalzinho, se a gente tiver que anotar alguma coisa diferenciada. Então, tem aí o gráfico, como a criança tem o gráfico, o adolescente, ele também tem o gráfico, tá? De acompanhamento aí de crescimento e desenvolvimento do adolescente, tá? Tem a tabelinha aí. A tabelinha do índice de massa corpórea por idade. É igualzinho da criança, gente. A gente só vai marcar e depois a gente vai ligar os pontinhos aí para ir acompanhando, se há uma subida legal ou não, tá? Outra coisa importante que a caderneta estimula,
né, está fazendo uso do escova de dentes correta, fazer uma higiene oral, né, correta também, né? E aí, gente, essa caderneta não é só para nós, outros profissionais também podem ter acesso. O próprio dentista, ele pode ter acesso, e aí ele vai lá, olha. Ele vai lá, ó, e ele... Aceitar ela. Oi? Alguém tá falando aí? Pamela pediu para você aceitar ela, que acho que a internet dela caiu. Ah, tá. Aí, gente, ensinar como que é o uso do fio dental. Saiu aí para vocês a imagem ou eu continuo no slide? Continua. Ah, então tá bom. Vamos ver que saiu. Então, aí, gente, ensinar aí a questão do uso do fio dental, e aí o dentista, ele vai dar um acompanhamentozinho aí, ó, aqui tá mostrando como escova, olha, como que se escova o dente, como que passa o fio dental, aqui já tem tudo orientadinho, ó, certo? Tudo explicadinho para o adolescente, gente, isso aqui é muito já mastigadinho, não esquecer de escovar a língua, né, lembrar que pode dar endocardite infecciosa, né, se deixar de higienizar, né, é o que eu falei, eu sempre falo, a gente às vezes esquece que a higiene oral faz parte do cuidado de enfermagem também, acho que isso é só para dentista, e não é, né, a enfermagem está perdendo espaço para dentista dentro do CTI por causa disso. Não está fazendo higiene oral dentro do CTI, e aí está tendo que vir dentista fazer higiene oral, isso é uma vergonha. Porém, vamos que vamos. Então aí, gente, o dentista ou nós podemos estar marcando aqui, ó, na avaliação, isso aqui, gente, eu faço no PSE, no Programa Saúde da Escola, quando eu levo alguns alunos daquela outra instituição ali, e aí a gente dá uma avaliação na hora que a gente escova o dente da criança, né? Eu tô falando da criança, mas pode ser até um adolescente mesmo. Você estiver orientando e fazer uma escovação, né? Aquele questão coletiva que a gente faz de educação e saúde. Quando a gente observa alguma cárie, alguma coisa, a gente marca o dentinho assim, ó, e a gente encaminha. Eu faço isso. Cadê a Thalita? Thalita tá aí? Thalita tá sem áudio, né? Thalita já vivenciou isso comigo. A gente ia no programa Saúde da Escola, e aí a gente identificava e aí eu encaminhava a criança para o dentista, para estar avaliando isso aí, tá? Então a gente carimba direitinho, diz quem é o enfermeiro tal, e que a gente identificou isso aí. Aí tem a legenda aí, ó, dente cariado, o que precisa fazer, enfim, não precisa muitos detalhes, mas se a gente identificar alguma coisa, a gente pode estar encaminhando. Tá? Aí a gente tem as observações que a gente pode botar nessa área aí, até chegar lá o outro profissional de saúde, a gente está identificando aí que a gente chama de referência, né? Referência contra referência. A gente referencia, depois ele vai mandar para a gente o que ele fez, tá? Com esse adolescente. Como eu já falei, o cuidado com as vacinas, né? Então a gente vai avaliar, vai perguntar a ele se ele tomou, às vezes ele não tomou ainda, ou se ele tomou, a gente vai transcrever para a cadernetinha dele, tá? Então, a consulta com o adolescente a primeira, ela vai demorar um pouquinho, que você vai estar abordando essas questões aí. E é igual na caderneta da criança, temos também essa área específica para a gente colocar, né, as vacinas que ele tomou. Professora, mas ele já tem carimbado num papelzinho que ele tomou vacina. Eu preciso passar para a caderneta dele? Sim. Precisa passar, a gente precisa ter um espelho no prontuário, sempre ter a documentação aí, anotar tudo, lote, data, tudo. Tá? Prazamento para o próximo, que a gente vai olhando, né, nos prontuários, quem precisa tomar, e a gente vai estar monitorando isso aí, quem precisa, quem não precisa. Entrando em contato aí, pedindo ajuda dos agentes comunitários de saúde. Aí isso aí está mudando.
né? Temos o calendário novo, né? A gente vai explicar quais vacinas que ele vai tomar. A gente vai falar um pouquinho sobre a mudança do corpo, né? Vai acontecer aparecimento dos pelos, aparecimento de acne, isso eu já falei, ó, espinha. Acontece aí, né? Que existem pessoas de diferentes estaturas, isso vai depender dos pais, né? Trabalhar essa questão também com ele, que às vezes um fica, um tem isso, outro tem isso, né? Então, lá naquela folhinha lá que a gente fala da questão da maturação, que são o aparecimento das características sexuais secundárias, a gente vai colocar esses estágios aí de desenvolvimento de genitália, né? Qual é o estágio que ele está quando ele foi nessa consulta comigo? Então, temos aí o estágio 1, que é pré-púbere. Ele não tem ainda os pelos, né? É mais uma questão infantil, ainda não fez aparecimento dos pelos, né? Temos estágio 2, né? Tem já o aumento do escroto, dos testículos, né? Sem aumento do pênis, né? A glande, né? O prepúcio, ele já vai estar recobrindo aí a glande, é uma área rosada, então a gente vai colocar como estágio 2. Se esse garoto, ele voltou para a gente numa próxima consulta, ele já aumentou, né? E continua com o aumento dos testículos, apareceu um pouquinho lá de pelo, então já está modificando. E aí você vai perguntar assim, professora, mas um garoto de 10 anos... Desliga aí o microfone, gente. Um garoto de 10 anos aparece pelo... Sim, dependendo do garoto, né, o desenvolvimento dele pode aparecer. Meninas também. Meninas com 10 anos hoje já está aparecendo pelo. Isso de certeza que as meninas já estão aparecendo pelo com 10 anos de idade. Está tudo muito precoce, né? A alimentação, a nossa alimentação, né? Os próprios alimentos que a gente toma, que tem hormônio para desenvolver, né? Frango, essas coisas, já está fazendo com que as crianças já tenham um desenvolvimento precoce, tá? Temos aí o estágio 4, que também é aumento do diâmetro do pênis, desenvolvimento da glande, vai aparecer mais quantidade aí de pelos pubianos, né? E aí, nesse momento, a voz, né, desse menino também vai estar se modificando, né? Nesse estágio 5 aí, já está praticamente num estágio de adulto, né? Na forma e o tamanho do pênis, tá? Então, a gente coloca lá, anota lá naquele lugarzinho lá que a gente coloca hipertensão, tudo ali, tá? A gente vai explicar o que é poluição noturna. Tem gente até hoje que não sabe o que é poluição noturna. Uma vez eu fui falar com um aluno meu na faculdade, ele não sabia o que é poluição noturna, né? Então, geralmente, ocorre o quê, gente? O que é poluição noturna? Quando ele faz o que? A ejaculação, né? Então, ele ocorre essa primeira ejaculação aí, eliminação do sêmen pelo pênis. Então, às vezes, ele fica meio, né, sem saber o que aconteceu. Ele acorda, já está com o pênis ereto, teve ejaculação do nada. Não é do nada, né? Isso é normal. Então, já tem que preparar o adolescente, o menino, né, que isso é uma coisa que é involuntária, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer com ele dormindo, com ele sonhando, né? Então, assim, as coisas têm que ser explicadas, né? Senão ele vai procurar explicação no lugar que não precisa explicar, tá? O menino tem peito, né? Como que é o aumento das mamas? Aí você tem que explicar a ele toda essa questão de aumento do peito, né, gente? Porque ele pode ter uma ginecomastia, né? E você tá achando que o cara é gordinho. Mas aí você tem que explicar a diferença, né? Há uma grande diferença, né, de uma mama de um homem que é igual uma mama de mulher para uma mama de uma pessoa que é gordinha, que aquilo ali só é gordura, tá? Falar do prepúcio, tá? Quem tem fimose, como lidar com isso, né? Mas isso aí a mãe já
tem que ver desde pequenininho, né? Como que faz a higiene aí, né? Íntima, né? Como que tá a sua função urinária aí, né? Como que tá o seu esperma? Tô com problema aí, tá saindo sangue junto. Vamos procurar saber o que é. Enfim, a gente tem que dar liberdade para o homem falar, tá? Tem meninos, gente. Isso já aconteceu uma vez só. Que teve um rapaz, um menino. Tira aí, gente. Vou ser sincero com você. Tira o som aí, Matias. O menino, ele teve relação sexual e ele apareceu na unidade de saúde sangrando, né? Saía sangue ali pelo pênis dele, era só sangue. Não era urina, não, nem era sêmen. Era só sangue mesmo, né? E aí teve um rompimento ali de uma membrana que na hora que fica ereto, né? Então teve um rompimento ali, o urologista teve que avaliar aquilo ali, né? E ele ficou dias sem falar isso. Ele ficou sangrando. Quando ele chegou, o sangue dele já estava ficando escurecido. Gente, essas coisas têm que ser faladas, né? Tem que ir para a unidade de saúde e falar isso, né? Não tem que ficar em casa sangrando, não. Falar um pouquinho sobre esse momento aí de namoro, né? Explicar aos meninos aí toda a questão do método contraceptivo. Existem métodos contraceptivos, né, voltados ao homem. A gente pensa só na camisinha masculina, mas existem outros métodos contraceptivos relacionados ao homem, como a vasectomia, por exemplo, no adulto, né? Então, a gente vai falar sobre isso também, coisas que eles precisam conhecer, precisam saber. Isso, geralmente, o homem que é casado, ele precisa saber, às vezes ele quer saber, né? Então, a gente vai estar abordando isso aí com o menino, tá? E a gravidez, como que ele deve reagir aí diante de, né, se ele engravidou uma menina, né? Qual a responsabilidade que ele tem que ter com a mulher ou com a criança, né? Já preparar esse menino aí para a paternidade, tá? Esse caderneta, ela prepara já o adolescente sobre isso, fala sobre os métodos contraceptivos, e aí tem vários aí que vocês estão vendo, que é o feminino, masculino, DIU, enfim, né? E aí tá falando, se a camisinha falhar, o que eu faço? Fala aí que a sua parceira ainda pode usar a contracepção de emergência pelo dia seguinte, já dá uma noção pro cara aí, né, o que a mulher pode fazer, né? Então, ele também não vai ficar bobo na história, vai falar das ISTs, e aí entra aquela parte que a gente tem que explicar, né, que todo mundo já sabe, como que abre a camisinha, não abre com o dente, tem lugar para abrir corretamente, cuidado para não furar, segura na ponta, desenrola, aquela coisa toda que vocês já sabem, já estão cansados de saber, né? Tem lugar certo para jogar a camisinha, não joga a camisinha no vaso sanitário, não é assim, gente? Tem que orientar aí, porque tem gente que se acha muito bambambam, mas faz isso aí, rasga a camisinha, coisa no dente, daqui a pouco engravida a menina, dá ruim, certo? Então, a caderneta, ela explica toda essa questão aí, fala um pouquinho sobre planejar o seu futuro, para ele ter uma perspectiva de futuro, que ele, além de ser um jovem, independente dele ser adolescente, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que cuidar da saúde, tem que pensar num futuro, numa família, numa profissão, né? E a gente, como profissional de saúde, tem que estar estimulando esse adolescente, esse menino, né, a ter responsabilidades. Hoje está sendo muito difícil a criação de meninos, eu acredito, tá? Por vários fatores aí, né, dos próprios pais, que não põem responsabilidade para eles.
E aí chega aí no final aí né, a caderneta, ela tem outra coisa interessante aí, que são telefones úteis, lugares onde eles podem, tanto a mulher, né, quanto o homem, né, fazer denúncias de violência, abuso sexual. É uma coisa que, às vezes, né, como a gente está falando de o eixo, né, de saúde sexual reprodutiva, às vezes eles não têm acesso. Assim, mas se eu tiver, né, se acontecer um abuso sexual comigo, não sei para onde que eu vou ligar, não sei com quem falar. Às vezes eu não quero falar, eu tenho vergonha de falar, mas tem aí os telefones, o DISC, né, da mulher, DISC 180, se eu não me engano, nem está aqui não, mas tem DISC 180, tem para crianças aí, adolescentes, que é direitos humanos, o DISC 100, tem de saúde da mulher, de atendimento da mulher, tem de ambulância, tem o centro de assistência de toxicologia, se às vezes a pessoa, né, se intoxicou, fez overdose, né, enfim, temos aí a polícia, enfim, bombeiros, e aí para o adolescente ter aí uma assistência, tirar as dúvidas aí, caso ele não queira tirar dúvida com você, ele precise tirar com alguém, certo? E temos também, eu não coloquei aqui, mas temos também a caderneta de saúde do idoso, aí vocês vão ver na saúde do idoso. Estou vendo Matias aqui. Então, vocês vão ver na disciplina de saúde do idoso, né? Que existe a caderneta do idoso, e lá também as cadernetas, elas são praticamente no mesmo princípio, né? Monitorar a glicemia, pressão arterial, glicose, né? Às vezes você faz uma curva de crescimento ali para percentil de cintura, doença cardiovascular, aquela questão toda, né? E aí, lá no homem, a gente vai identificar todos aqueles fatores que é tabagismo, né? Dificuldade respiratória. Então, a gente já vai encaminhar essas pessoas para uma fisioterapia respiratória, né? Então, a gente vai ver essas coisinhas. Está tendo queda de cabelo? Vamos ver se tem, né? Vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer a suplementação alimentar, vamos te encaminhar para, né? Então, assim, a longevidade, a qualidade de vida, né? Se a pessoa entender, né, que aquilo que o profissional de saúde falou para ele pode ser aplicado e ele colocar aquilo na prática, ele vai ter uma qualidade de vida bem melhor do que aquela esperada, que se ele não praticasse aquilo que o profissional de saúde falasse, ou talvez ele nem fosse na unidade de saúde para ter esse tipo de orientação, esse tipo de atendimento, tá? Então, muitos profissionais, muitos médicos falaram comigo várias vezes na minha vida, e eu levo isso para a vida. O conhecimento é a nossa arma. Às vezes, o conhecimento, ele muda o nosso pensamento. Ele faz a gente chegar a uma prática, tá? E aí isso muda a nossa vida, né? Então, por isso que é importante a gente estar passando tudo isso que vocês estão estudando, tudo isso que vocês sabem, para a prática. Às vezes tem gente que vê na faculdade, mas chega lá na hora do vamos ver, não coloca em prática. Ah, professor, mas não tem como colocar em prática tudo isso. Eu acredito que na atenção básica é muito mais fácil você colocar do que numa atenção terciária, que é um hospital, que é tudo muito corrido. Mas na atenção básica você tem tempo para você se organizar, né, e colocar em prática isso aí. Tá, beleza, gente? Tranquilo aí para vocês? Show de bola? Sim. Só vou terminar aqui colocando um último material. Beleza. Tá? Só um minutinho. Eu também já enviei esse material para vocês. Tem gente ouvindo esse monte de Simara aí, criança, desliga. É Marília, ô professora? É Marília? Então, vamos lá. Deixa eu ver se abre para vocês aí. Peraí, tô acabando. Marília Mendonça. Tô abrindo aqui. Achei.
Então, vamos lá, gente. Apareceu aí para vocês? Sim. Beleza. Então, é rapidinho. Isso aqui é rápido e a gente terminar. Já falei dos métodos contraceptivos, então já falei a camisinha, o preservativo masculino, não vou falar de novo, né? Então, existe o método contraceptivo de barreira, hormonais e químicos, né? Existem alguns métodos comportamentais e os métodos cirúrgicos, né? Então, a pessoa não usa mais, sei o quê, mas dependendo da opção do casal, tem aquele método que vocês já estudaram, que é o coito interrompido, né? É um método de barreira, tá? Tem o preservativo masculino, a gente vai dizer como que deve usar, como que não deve usar, né? Pessoas aí que fazem abstinência sexual voluntária. Temos aí a vasectomia, tá? Que tem especificidade, tá? Então, a vasectomia nada mais é do que a interrupção, né? O corte, né? Desse ducto deferente aí, onde passa toda, né? O sêmen, né? O líquido seminal, né? Então, como é feito isso? Isso é feito, gente, é muito parecido o protocolo, tá? Com pessoas que também fazem com o procedimento que as mulheres fazem, né? Então, como assim, professor? Então, a pessoa tem que ter uma quantidade X de filhos, né? Ela tem que assinar uma documentação, se responsabilizando por isso. Então, isso é acordado com o profissional, com o médico. Mesmo se for particular? Mesmo se for particular, tem que assinar um documentozinho, tá? Tem que assinar um documento de responsabilidade, tá? Então, tem todos... mesmo se for particular, antes de ter filho, eu tô dizendo. Antes de ter filho? Não, mas aí ele tem que se responsabilizar, ele vai assinar um documento. Você vai dar esse documento e o médico também tem que assinar esse documento, tá? Para autorizar isso aí, tá? Porque pela lei, né? Pela lei, independente de ser particular ou não, isso tem que ser avaliado pelo médico, não é uma questão de só eu quero fazer vasectomia, eu sou novo, não tenho filho, e eu quero fazer vasectomia. O médico tem que avaliar. Não é uma cirurgia estética que você faz o que você quer, entendeu? Tem toda uma repercussão futura aí. Às vezes depois o cara vai querer ter filho, por isso que ele tem que assinar o documento, entendeu? Certo? Entendi. Perdi até o material aqui. Então, a vasectomia, gente, ela pode ser reversível ou irreversível, tá? Então, ou pode ter o que a gente chama de ligadura, né? Ligar esse ducto, certo? Então, às vezes, nesse caso, talvez o médico até entre no consenso e deixe o cara fazer uma vasectomia e na hora que ele quiser, ele desliga, certo? Porém, tem a que faz a dissecção, né? Que aí não tem jeito. E aí ele não pode ter mais mesmo, tá? Existe uma pílula que é a pílula masculina, é uma nova descoberta aí, tá? Poucas pessoas sabem disso. Então, ele é como se fosse uma pílula anticoncepcional de mulher, né? Ele toma basicamente como uma mulher toma, tá? Porém, aqui no Brasil, eu quase não vejo o homem utilizando, tá? E temos aí o coito interrompido, que os jovens usam bastante aí, achando que não vai acontecer nada, tá? Então, nessa consulta de enfermagem, que o homem, né, ele vai
o adolescente ou o adulto ele vai fazer com você, eu já estou falando do adulto, né? Do adolescente mesmo, né? Você tem que dar aí as possibilidades para ele. Por quê? Ele vai usar um método contraceptivo que ele achar melhor, né? Isso é um planejamento aí que ele vai fazer, né? A gente faz isso com mulher, mas a gente também faz isso com homem, tá? E aí ele também, professor, mas eu só vou falar desses métodos contraceptivos relacionados ao homem, não, você vai falar também relacionado ao que existe para a mulher, né? Que o homem também ele não tem que ficar sem, né? Ele não tem que ter desconhecimento dos outros métodos contraceptivos, até mesmo porque tem muitos homens que pagam o recurso, né, ali para a mulher utilizar, e aí você precisa explicar para ele o que é um DIU, o que é um diafragma, né? Então, o homem não tem que estar mais hoje desinformado. Hoje tem homens até muito mais informados do que mulheres. Se você for pesquisar aí, eles sabem, né? Mas, independente disso, nós, como profissionais de saúde, nós tiramos as dúvidas deles, né? Tanto ao método contraceptivo masculino, quanto ao método contraceptivo feminino. Show, gente. Beleza. Vou deixar uma atividade para vocês. A aula ela foi gravada. Eu não sei te dizer como que vocês acessam. Eu sei que geralmente fica no chat um link, tá? E se vocês quiserem copiar esse link aí, vou deixar até aí para vocês. Depois que eu finalizar a gravação, vocês podem copiar o link, porque eu acho que pode copiar, tá? Para pessoas que não conseguiram ver a aula, tá? E eu vou mandar uma atividade para vocês. Essa atividade, ela pode ser me entregue na segunda-feira, tá? Então, vai ser uma revisão de um artigo científico que fala sobre... Vou mostrar ali para vocês essa questão toda de saúde do homem, os obstáculos, né, que a gente encontra aí no sistema para fazer um bom atendimento e com qualidade aí a saúde do homem. Tá bom? Outra coisa, não deixe de me entregar no prazo. O prazo que expirou, não estou mais aceitando o trabalho. Eu vou fazer só a última chamada aqui de novo. Ana Clara.